Tudo começou com uma espera. Um grupo pequeno, no andar superior de uma casa em Jerusalém, aguardava o cumprimento de uma promessa. Não sabiam como seria, nem quando viria, apenas sabiam quem havia prometido: Jesus. Era o dia de Pentecostes, uma festa judaica conhecida, mas os céus haviam marcado aquele dia para realizar algo extraordinário na história da humanidade. De repente, o som de um vento impetuoso, línguas como que de fogo e palavras em idiomas dos quais aqueles galileus nunca haviam aprendido. Não era confusão, mas um cumprimento profético. Era a promessa que estava descendo. Era o Espírito Santo que estava sendo derramado. A partir daquele momento nasceu a igreja, não como uma organização institucionalizada, mas como um organismo vivo, cheio do Espírito Santo, moldado pela palavra de Deus e com um impulsionamento para alcançar o mundo inteiro. No programa de hoje, nós iniciaremos uma série sobre a Igreja de Jerusalém. Ao longo desta série de 13 programas, nós estaremos caminhando nos princípios da igreja na cidade de Jerusalém. Ouviremos o eco do Pentecostes, ouviremos o clamor dos apóstolos, veremos a fé dos mártires, o amor entre os irmãos e os desafios enfrentados por esta igreja, a Igreja de Jerusalém. Vamos compreender por que ela é um exemplo para a igreja contemporânea, por que ela não temia a perseguição, por que ela era fiel à pregação do Evangelho, por que ela era cheia do Espírito, cheia do amor e cheia da verdade. Ao longo desses 13 programas, nós estaremos redescobrindo as raízes da igreja viva, da igreja santa, da igreja missionária e da igreja ousada. Esta nova série, trazendo análise sobre a Igreja de Jerusalém, é um convite a uma reflexão, ao despertamento e também à fidelidade. O nosso ponto de partida será o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, dando-se ali a inauguração da igreja, que a partir dali não vai mais parar. Venha conosco, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Seja você bem-vindo à nova série A Igreja em Jerusalém. Uma jornada pelas origens para impactar o presente e preparar a igreja para o futuro. Vem conosco. Olá, queridos, a paz do Senhor. Bom estar com você mais uma semana. Hoje iniciando uma nova série, então, sobre a Igreja em Jerusalém. Vamos andar pelo livro dos Atos dos Apóstolos e entender como esta igreja se torna um modelo para a igreja da atualidade. Obrigado por você estar conosco. Hoje vamos falar sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. Vamos ver como a igreja ela foi conhecida no mundo, a igreja que foi gerada por Jesus Cristo, que vai ser conhecida no mundo através daquele ato glorioso que ocorre no dia do Pentecostes. Vamos também entender o que significa Pentecostes, o que é o pentecostalismo. Vamos fazer essa diferenciação aqui no programa de hoje. Queremos agradecer por você estar conosco e já lembrando, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir e também de compartilhar. Sua participação nesse formato é muito importante. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje, a igreja que nasceu no Pentecostes, e traz o texto áureo no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 4, que nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Texto base da nossa lição, texto da leitura em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 14. Esse novo tema que será abordado no terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, ou seja, a Igreja em Jerusalém,
ela é apresentada pelo pastor José Gonçalves, ele que é pastor, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Ele é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, inclusive as lições da Escola Bíblica Dominical. Então, ele que vai nos conduzir através destas lições para que nós aqui possamos nos basear para trazer a você o comentário destas lições que estarão sendo apresentadas em todas as classes da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Conosco o presbítero e professor Jair Cardoso. Irmão Jair, vamos iniciar então esta nova série sobre a igreja em Jerusalém e vamos aprender aquilo que a palavra do Senhor nos mostra, aquilo que Atos dos Apóstolos registra sobre esta igreja, e vamos também, a partir do programa de hoje, iniciar então estudando sobre o nascimento desta igreja, o surgimento dela no cenário que ocorreu no dia de Pentecostes. Bem-vindo, irmão Jair, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Alex. A paz do Senhor, nossos irmãos que estão acompanhando esse conteúdo de ensino, de estudo da palavra de Deus. Então, iniciaremos, conforme o irmão Alex já anunciou, um novo ciclo de estudos e agora a igreja que começa em Jerusalém. A igreja que é o grande plano de Deus, o mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado para nós através das Escrituras. A igreja que ela é tão importante em Jerusalém porque Jerusalém, a cidade, uma cidade literal, uma cidade real, em que o Senhor Jesus Cristo ele vem a ser crucificado, morrer, ser sepultado naquela cidade e lá ressuscitar. E subindo aos céus e tendo a promessa do seu retorno exatamente na cidade de Jerusalém. Então, Jesus, ele prepara durante seu ministério terreno uma igreja, e essa igreja, ela é então inaugurada, ela começa a sua obra, os seus trabalhos, o seu serviço para Deus exatamente no dia de Pentecostes. Então, nós estaremos estudando nessa lição sobre o início dessa igreja que vincula o que está registrado no livro de Atos, no capítulo de número 2, e fala exatamente sobre o dia de Pentecostes, o início de uma nova era, a era agora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembrar que Pentecostes era, sim, foi uma festa judaica comemorada desde a instituição da lei de Moisés, da lei do Senhor através de Moisés, e essa festa, então, ela prefigurava ali esse momento do derramamento do Espírito Santo, uma festa que era executada, realizada pelo povo judeu 50 dias após a realização da festa da Páscoa, ou seja, 50 dias após a morte do Senhor Jesus Cristo, essa festa de Pentecostes ela era realizada. E em Atos 2, em Atos 2, no capítulo 2, a festa, o Pentecostes, ele vai marcar a descida do Espírito Santo, batizando os discípulos com o Espírito Santo e com fogo, conforme profecias registradas no Novo Testamento, confirmadas no Novo Testamento pelo Senhor Jesus Cristo, registrado também no Antigo Testamento, várias promessas da vinda do Espírito Santo, e agora vem se cumprir em Atos 2. Esse derramamento do Espírito, essa descida do Espírito Santo, marca o início da igreja quanto ao serviço na pregação, no testemunho, na pregação da palavra, no anunciar a palavra do Senhor. E com isso nós vamos estudar também na lição de hoje o propósito de Deus através do derramamento do Espírito Santo, que é dar poder à igreja para testemunhar e com isso também a igreja ser conduzida à verdadeira adoração, entre outras situações que a igreja vive, tudo o Espírito Santo guiando. Então fique conosco nesse ciclo de ensinos e de estudos que iniciamos hoje, que vai perdurar por 3 meses adiante, e será uma grande bênção e uma grande honra estar aqui estudando com os irmãos. Você é nosso convidado especial, permaneça conosco.
Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Vamos então estudar sobre esse tema acontecido em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tema hoje trazendo a igreja que nasceu no Pentecostes. Quando nós olhamos, irmão Jair, tópico 1, vamos trabalhar o assunto sobre a natureza do Pentecostes bíblico. Nós vamos perceber que o que aconteceu no dia de Pentecostes, que sabemos que, embora nós relacionamos a ideia do Pentecostes com o Espírito Santo, na verdade era uma festa judaica, e nessa ocasião é que os céus decidiram por inaugurar a igreja do Senhor, tendo em vista de que aquilo que representava na cultura dos judeus, na lei, na verdade eram prefigurações daquilo que o Senhor faria na nova aliança, a aliança com o seu novo povo, a igreja do Senhor. Percebemos que é isso que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é algo de natureza divina, e não é apenas algo que aconteceria de maneira isolada, onde o Espírito Santo desceria somente para aqueles e não mais, mas era algo que aconteceria, estava inaugurando algo que aconteceria e seria e vai acontecer durante todo o percurso da igreja, na era da igreja, porque o Espírito Santo foi derramado nas características peculiares daquele momento, mas continua sendo derramado. Irmão Jair, tópico maravilhoso, um tema maravilhoso para nós falarmos sobre a igreja de Jerusalém e o evento que acontece no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, irmão Jair. Nós vemos então a própria Escritura, a Bíblia Sagrada, ela registra que esse evento do Pentecostes, ele veio dos céus. Então, nós vamos ver que o Lucas, o escritor do livro de Atos, ele vai estar relatando que na ocasião do derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, o relato de Lucas, ele começa assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Está falando aqui em comunhão, em união. E de repente ele veio do céu. Então, esse derramamento do Espírito Santo, ele veio do céu. E ele demonstra isso através de um som de um vento veemente e impetuoso, e que encheu toda a casa em que estavam assentados aqueles irmãos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e encheu, e que pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós vemos aqui a origem dessa manifestação do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Ela vem do céu, ela é uma promessa que está sendo cumprida. E os estudiosos da palavra, da Bíblia, os estudiosos das Escrituras, eles explicam que essas manifestações são o fogo, o som, são manifestações de sinais da presença de Deus. E isso significa que Deus, ele se revelou e se revela de uma maneira visível e audível. Ocorreu assim no Antigo Testamento, no Monte Sinai, em que a nação de Israel foi inaugurada como nação, porque ali no Monte Sinai receberam a lei, já tinham um povo. Olha só, para ser uma nação precisa do quê? Precisa de um povo, precisa de uma lei e precisa de um território. E a nação de Israel, então, ela tinha o povo, mas ela não tinha a lei, e ainda o território tinha que ser, a terra prometida ainda tinha que ser conquistada. Então, eles, como nação, eles precisavam dessa etapa de ter a lei. E lá no Monte Sinai, então, foi recebida a lei escrita em pedras, e houve sinais ali no Monte Sinai. O monte fumegou, foram vistos e ouvidos raios, relâmpagos e trovões naquele lugar. Também, e Deus, mostrando assim
Deus mostrando a sua presença, mostrando a aprovação daquela nação que estava sendo inaugurada ali no Monte Sinai, a nação de Israel. Nós vemos também no momento em que o templo de Salomão é dedicado, em que o templo de Salomão ele é inaugurado, a presença de Deus se faz constante, a casa se enche de fumaça, sons são ouvidos ali, demonstrando a aprovação de Deus na inauguração do templo de Salomão. E agora não é diferente na inauguração da igreja como a instituição criada por Jesus Cristo, formada, preparada por Jesus Cristo, edificada sobre a pessoa de Jesus Cristo, ela sendo inaugurada e agora então vem esses sinais se manifestando de forma audível e visível por todas as pessoas, tanto que o povo se reuniu para ver o que estava acontecendo. Nós vemos que nós estamos falando nesse trimestre, nessas lições, nós estamos falando sobre o livro de Atos. E o livro de Atos, ele é importante porque ele representa uma ponte, uma conexão entre os evangelhos e as epístolas paulinas, epístolas gerais do Novo Testamento. Porque na época em que Lucas, o médico, historiador, ele escreve o livro de Atos, o que estava ocorrendo? Os evangelhos eles já estavam circulando, os 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, ele está circulando, mas não tem uma conexão, está circulando entre a igreja e também algumas das epístolas, a maior parte das epístolas já estavam escritas, estavam circulando entre as igrejas, mas faltava o quê? Uma conexão. Então, nós vemos que o livro de Atos ele é uma ponte entre os evangelhos e as epístolas num momento histórico. No livro de Atos, também descrito por Lucas, nós vamos ver o crescimento da igreja, como a igreja de Jesus Cristo ela vai se expandir. Ela inicia em Jerusalém, que é o momento em que é o foco do nosso trimestre, o foco do nosso estudo, mas que ela vai crescer em números, já que no dia de Pentecostes, Pedro vai pregar e mais de 3.000 almas, ou quase 3.000 almas são anexadas, iniciam ali fazer parte da igreja nessa pregação. Então a igreja ela cresce em número, a partir de Jerusalém, ela cresce em número de seguidores, ela vai crescer, o livro de Atos também vai mostrar que ela cresce geograficamente, porque nós vemos que a determinação de Jesus Cristo, isso confirmado pela história, a igreja, a mensagem é pregada em Jerusalém, na Judéia, Samaria e chega até os confins da terra, ou seja, chega em toda a terra. Nós vemos também no livro de Atos, Lucas deixa claro isso, que a igreja ela cresce tanto socialmente quanto culturalmente. Socialmente porque ela vai abarcar todos os níveis sociais, sejam pessoas pobres, sejam pessoas ricas e também culturas diferentes. Ela sai do judaísmo, ela não permanece somente entre os judeus, ela atinge povos de outras línguas, de outras nações, e isso demonstrado em todo o livro de Atos. E também a igreja cresce em doutrina, ela cresce em doutrina, ela amadurece, ela mostra que ela amadurece teologicamente, como nós estaremos estudando numa lição aqui, em que nós vamos ver que houve problemas, e esses problemas foram resolvidos através de um concílio. Isso eu estou falando de Atos 15, o primeiro concílio entre os apóstolos. Então, nós vemos que muitas coisas são registradas no livro de Atos, é importante nós salientar e a história que está registrada no livro de Atos, que Lucas ele registra, ela serve para nós como guia de fé, como guia para a nossa fé em Jesus Cristo, como atuar em momentos mais diversos da história da igreja, e também ela serve como instrumentação de prática, como nós fazer na nossa caminhada, e por isso, vamos entender também que Lucas registra o principal objetivo, o principal propósito é enfatizar o poder do Espírito Santo agindo na igreja, o poder do Espírito Santo, a força motriz da igreja. E então nós vimos aqui que a igreja ela é
ela tem uma origem no céu, uma origem divina. Ela é como um evento paralelo que ocorreu quando foi dada a lei para Moisés, a lei para ao povo judeu, e aí nós vamos ver que houve ali experiências marcantes naquele momento, tanto na antiga história, na história do povo de Israel, como da mesma forma, uma forma gloriosa agora e profunda no dia de Pentecostes, marca o encontro do Espírito Santo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vale salientar que lá no Monte Sinai ocorreu raios, relâmpagos e muitos sinais ali visíveis e audíveis. E de forma muito mais gloriosa acontece agora no dia de Pentecostes. Por que mais gloriosa? Na inauguração do povo de Israel, quando Moisés desce do monte, ele encontra o povo lá, alguns cometendo, já se desviaram do caminho, se desviaram de Deus, estavam adorando lá uma imagem de escultura, e a Bíblia registra que foram mortos ali 3.000 almas que foram exterminadas porque estavam pecando contra Deus. E no livro de Atos, no dia de Pentecostes, a Bíblia registra que nesse dia, na pregação de Pedro, mais de 3 almas receberam a salvação eterna. Então, nós vemos que na palavra de Deus, que o dia de Pentecostes, ele vem de uma forma gloriosa, de uma forma majestosa, mostrando a inauguração, o começo da igreja, nos trabalhos da igreja, porque a partir de Pentecostes a igreja vai pregar o evangelho, sinais, maravilhas e prodígios serão realizados através dos apóstolos, registrados nas escrituras, e isso é maravilhoso. E importante também salientar que em Atos 2, a mensagem de Pentecostes, ela é centralizada em Jesus Cristo. Ela é centralizada naquilo que Jesus fez, ou seja, a base para a existência, para a descida do Espírito Santo, a condição era Jesus ter morrido na cruz, ter ressuscitado e enviado o Espírito Santo. Jesus, o livro de Atos, ele inicia registrando que Jesus Cristo, ele foi a sua ascensão aos céus, e de lá do céu Jesus envia então o Espírito Santo. E então a mensagem cristocêntrica de Pentecostes centralizada na pessoa, na obra do Senhor Jesus Cristo. E outro aspecto também mostrado por Pedro, pelo apóstolo Pedro em Atos, no capítulo 2, é que a mensagem de Pentecostes ela está apontando para os eventos finais, os últimos dias, porque ele vai citar ali a profecia, o cumprimento da profecia de Joel 2:38, em que é registrado, acontecerá nos últimos dias. E esses últimos dias registrados por Pedro aqui em Atos 2 apontam para a volta do Senhor Jesus Cristo, que está registrada essa promessa também no livro de Atos, no capítulo 1, verso 11, em que é descrito ali que Jesus ascendeu ao céu, subiu aos céus, e da mesma forma ele voltará para cumprir o plano, o propósito de Deus, o conselho de Deus, cumprindo então todo o plano estabelecido por Deus. Então nós vemos a mensagem da pregação de Pedro em Atos 2, revelando Cristo, por que estava ocorrendo o derramamento do Espírito Santo, e apontando sim para um evento futuro, um evento escatológico, até a vinda do Senhor Jesus Cristo para a honra de Deus Pai. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, vendo aqui no tópico 2, então, sobre a natureza do Pentecoste bíblico. Lembrando que o dia de Pentecostes era uma festa judaica, conforme o irmão Jair mencionou, 50 dias após a Páscoa, onde comemorava a festa das primícias. E conforme nós vamos ver, a gente percebe biblicamente que o que alguns consideram alguma coincidência, nós percebemos claramente algo profético. Quando nós vemos a festa do Pentecostes sendo como a festa das primícias, nós percebemos ali acontecendo que
a colheita de almas para o reino de Deus, quando, através da pregação do apóstolo Pedro, 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo. Quando nós, falando nisso, olhando para o sermão, para a pregação do apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando acontece a evidência do Espírito Santo ali e a população se reúne ao redor para tentar entender o que estava acontecendo, e eles, tendo em vista de que era o início das festas do dia do Pentecostes, a população que estava em Jerusalém naquela ocasião pensou: eles estão embriagados a esta hora do dia. E Pedro, nesta ocasião, então, ele se coloca em pé, cheio do Espírito Santo, já não mais aquele Pedro que tinha receio, que tinha medo, que tinha insegurança, mas agora diferente. Ele se coloca de pé e ele vai pregar e explicar o que está acontecendo ali. Pedro vai trazer uma clareza a partir das Escrituras Sagradas e vai apresentar acerca do assunto da cristologia, ou seja, ele vai apresentar Jesus Cristo, vai apresentar sobre a escatologia, ou seja, o evento que está acontecendo ali é algo já predito pelo profeta, inclusive ele utiliza o texto do profeta Joel para dizer que esse momento era um momento escatológico e dava-se início a uma nova era, a era da igreja, a era do Espírito Santo. E ele vai também fazer uma exposição ou um apelo evangelístico quando ele vai orientar como as pessoas devem se comportar diante daquela realidade, porque ele vai apresentar a mensagem e ao mesmo tempo ele vai dizer se quem quer seguir Jesus, quem quer a salvação, precisa se converter dos seus pecados. A preocupação de Pedro quando ele está pregando no dia de Pentecostes é declarar acerca de Jesus Cristo. O centro da mensagem do apóstolo Pedro foi Jesus, pois ele vai declarar que Jesus ele foi um varão aprovado, versículo 22, ele fala sobre isso, que ele foi crucificado segundo a vontade de Deus e pela maldade do homem, e também vai apresentar que Jesus foi ressuscitado porque não era possível que a morte o retesse. Ele vai citar exemplo do texto de Salmo, quando ele cita que o Senhor não permitiria que o seu corpo visse a corrupção. Ele vai apresentar Jesus como o Messias, ele vai apresentar Jesus como o servo sofredor, vai apresentar Jesus vitorioso após a morte também. E nós observamos que, mediante a exposição em que o apóstolo Pedro comprova a partir das Escrituras que Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus, então os ouvintes ficam compungindo nos seus corações e querendo saber o que eles precisavam fazer, ao que o apóstolo Pedro vai levar a eles ao apelo e a orientação direta. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como resultado, já mencionado aqui, 3.000 almas, cerca disso, foram naquele dia inserido na igreja do Senhor. Então, com isso, nós percebemos que a igreja que seria edificada em Jesus, ela recebe o Espírito Santo que foi enviado por Jesus, pois ele disse que se ele não fosse aos céus, se ele não subisse aos céus, o Consolador não poderia vir, e percebemos que a mensagem desta igreja, ela também é centrada em Jesus Cristo. Coisa tremenda é quando nós vemos uma igreja, e alegra o nosso coração, quando existe uma igreja que ela é centralizada em Jesus Cristo, onde anuncia a obra redentora de Jesus, anuncia o que o homem precisa fazer para entrar no reino de Deus, para fazer parte do povo de Cristo,
para fazer parte da igreja do Senhor, anuncia as obras de Jesus, anuncia a vinda de Jesus. Uma igreja que é de fato cristológica, ela precisa ter estas características. E aí você precisa olhar para onde você congrega hoje. Será que a sua igreja ela é uma igreja cristocêntrica, onde a mensagem é Cristo, onde se anuncia a volta de Cristo, onde se anuncia o caráter de Cristo, o modelo de Cristo para o nosso viver? Isto é uma igreja que é de fato centrada em Jesus, conforme foi a igreja primitiva. Você está no programa Palavras da Verdade, hoje estudando sobre a igreja que surge para o cenário, para iniciar as suas atividades para o mundo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na festa no dia de Pentecostes. Irmão Jair, tópico 2, vamos ver sobre o propósito do Pentecostes bíblico, onde nós vamos ver que há algumas razões pela qual acontece o que nós chamamos de Pentecostes, lembrando que Pentecostes é a festa dos judeus, mas o evento que ali acontece da descida do Espírito Santo caracteriza essa ação do Espírito Santo, esse mover do Espírito Santo. Então precisamos entender, irmão Jair, qual era o propósito do que aconteceu em Atos capítulo 2, irmão Jair. Neste trimestre, nós temos a grande oportunidade de nos voltarmos para o livro de Atos. Estudar o livro de Atos, ler o livro de Atos e nos familiarizarmos mais com esse livro. Então, o livro de Atos ele pode ser estudado, ele pode ser dividido de, no mínimo, três formas aqui. Eu vou falar a primeira forma, que está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Estudar ele segundo esse versículo bíblico, ela vai nos dividir ele geograficamente. A igreja, em primeiro lugar, a igreja em Jerusalém, do capítulo 1 até o capítulo 7 do livro de Atos, a igreja está em Jerusalém. E é o que se propõe aqui a lição do trimestre está estudando, mas também estudando o livro de Atos, a gente pode continuar e vai verificar do capítulo 8 ao capítulo 12, a igreja saindo de Jerusalém, ela atingindo e alcançando toda a Judéia e também Samaria. E a partir do capítulo 13 até o capítulo 28 do livro de Atos, a igreja, então, ela se expande por toda a terra. Essa é uma forma de estudar o livro de Atos. Outra forma é dividir o livro de Atos no ministério de Pedro e o ministério de Paulo. O ministério de Pedro que vai até o capítulo 12 e o ministério de Paulo que vai a partir do capítulo 13 até o final do livro de Atos. E também temos uma terceira forma de estudar o livro de Atos, que é estudando as pregações, as mensagens que contém dentro do livro de Atos, que são 24 esboços, 24 pregações ali contempladas. Mas nós estamos verificando aqui qual é o propósito do Pentecostes. E o propósito de Pentecostes, Jesus ele vai estabelecer, conforme descrito por Lucas no capítulo 1, nós vamos verificar que os discípulos estavam preocupados em que tempo seria restaurado o reino a Israel. Então os discípulos perguntam para o Senhor Jesus Cristo, em Atos de número 6, perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo, naqueles dias, o reino a Israel? E Jesus responde: não interessa para vocês, não pertence para vocês saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas Jesus, ele coloca um mas depois disso. No versículo 8, ele estabelece, então, o propósito do Pentecostes, o propósito de ser cheio do Espírito Santo, o propósito da descida do Espírito Santo. Jesus diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí vem o propósito principal do livro de Atos e da descida do Espírito Santo do Pentecostes, que é ser-me-eis testemunhas, ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, estabelecido no capítulo 1, verso 8 do livro de Atos. Para ser testemunhas,
é preciso ter visto alguma coisa, ter ouvido alguma coisa ou sentido alguma coisa. E nós vemos que os discípulos, eles viram, eles ouviram e eles sentiram a presença real do Espírito Santo, a presença de Deus no meio deles. Então, nós vamos ver que os discípulos, então, assim como a igreja, ela é chamada para testemunhar. Esse é o propósito principal da descida do Espírito Santo, chamada para testemunhar de Jesus Cristo, da palavra do Senhor. E a Bíblia vai estabelecer onde, em que lugar. Começa por Jerusalém. Começa pela cidade em que eles estão estabelecidos. E isso, para nós, também é uma lição. Começarmos por onde? Aonde nós residimos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós congregamos, na cidade em que nós estamos. Então, estabelecido aqui aonde? Em que lugar? Jerusalém é o início da igreja, mas a nossa Jerusalém hoje, no nosso dia a dia, é o lugar em que nós vivemos, que trabalhamos, que estudamos, que as pessoas nos conhecem, nos reconhecem como um seguidor de Jesus Cristo, como uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. E também, para isso, Jesus, ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas, mas Jesus diz, vocês vão receber o poder, a força do Espírito Santo, e vocês precisam depender dessa força, desse poder, depender da pessoa do Espírito Santo. E só que não é suficiente, segundo as Escrituras, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Não é testemunhar com poder, testemunhar com a unção, não é suficiente somente nascer de novo. Isso é uma grande maravilha, um grande milagre, nascer de novo, fazer parte da salvação em Cristo Jesus, mas para testemunhar eficazmente de Cristo, é necessário depender do Espírito Santo. É necessário do batismo com o Espírito Santo. Não é suficiente a pessoa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas sem a força motriz, sem a direção, sem ser guiado, sem ser ungido pelo Espírito Santo através do batismo do Espírito Santo. Não é suficiente a pessoa ser batizada em águas. Ela precisa ser cheia do Espírito Santo para testemunhar e cumprir o propósito do Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Ser cheio do Espírito Santo para testemunhar da pessoa do Senhor Jesus Cristo e aliado a isso, aliado a esse propósito, o que vai acontecer com aqueles que são batizados no Espírito Santo? Eles vão conseguir realizar uma adoração verdadeira, uma adoração que é recebida pelo Pai, porque essa adoração ela vai ser dirigida, ela vai ser guiada pelas Escrituras e pelo Espírito Santo. E nós vemos isso, que esse testemunhar do Senhor Jesus Cristo é, conforme aqui o livro de Atos, apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo, desde do momento em que a igreja ela é edificada, que ela inicia os seus trabalhos, até o momento da volta de Jesus, que a Bíblia descreve que é o momento do arrebatamento da igreja. Então, ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, apresentando Jesus para o mundo até a vinda de Jesus. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Obrigado por você estar conosco. Não deixe de curtir, compartilhar e também de deixar o seu comentário. Queremos aqui dizer que então estamos vendo o tópico 2 sobre o propósito do Pentecostes e tratando aqui do Pentecostes bíblico, o que é de fato isso, e nós percebemos que dentre o que acontece então em Atos capítulo 2 é a capacitação à igreja para um testemunho eficaz da mensagem de Jesus Cristo. Jesus disse, Atos 1:8, recebereis a virtude, o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Embora a descida do Espírito Santo tenha trazido características extraordinárias e espetaculares de que chamou a atenção
de todos, o propósito desse derramamento não foi o espetáculo. E não pode se tornar uma característica de que a ação do Espírito Santo é para gerar espetáculos. Mas o derramamento do Espírito Santo vem com o propósito de cumprir uma missão. Quando Jesus mencionava, anunciando aos seus discípulos sobre a sua ida aos céus e a vinda do Espírito Santo, ele disse em João capítulo 16, versículo 13, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então nós vemos que a obra do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo era trazer para a igreja, fazer com que a igreja e as ações da igreja glorificassem a Cristo, anunciassem a obra de Cristo. Tudo o que o Espírito Santo hoje faz no meio da igreja é centralizado, é centrado em Cristo, como já falamos. E a igreja tem essa função de cumprir esses propósitos quando ela se considera uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se diz cheia do Espírito Santo, mas ela se baseia mais em desfrutar de aspectos mais visuais do que propriamente o cumprimento de uma missão. Então essa igreja ela está distante do propósito do que era a descida do Espírito Santo em Atos 2. A descida do Espírito Santo também traz o aspecto de que a igreja, através dela, ela se tornaria um canal, uma fonte de uma palavra que de fato era uma palavra viva. Quando nós já mencionamos a pregação de Pedro, vemos que o que acontece na descida do Espírito Santo, embora nós vemos ali o milagre das línguas estranhas, conforme nós já vamos mencionar, os aspectos visuais do fogo que desce, simbolizando, e há uma conexão clara sobre o que aconteceu no Monte Sinai, no Antigo Testamento. Embora tudo isso, o que acontece ali é uma pregação poderosa da palavra de Deus, explicando as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo ele tem esse poder de nos capacitar para evangelizar, para ensinar, para confrontar e também para defender a nossa fé. Esse é um poder glorioso que a igreja não muitas vezes baseia-se em outras coisas e esquece disso, que o Espírito Santo ele está trabalhando através da palavra. O Espírito Santo ele faz o que faz através da palavra. O Espírito Santo move a igreja através da palavra, pois ele veio para isso, porque é isso que Jesus disse. Ele disse, ele, o Consolador, vos guiará em todas as coisas. Esta é uma das obras, um dos propósitos do que aconteceu ali no Atos capítulo 2. Sem considerar também o fato de expressar que o que acontece em Atos capítulo 2 é para mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo não está limitado a uma cultura apenas, mas a todas as culturas, pois ali nós vamos perceber que quando o Espírito Santo desceu, o Espírito concedeu aos apóstolos e aos discípulos que ali estavam a capacidade de falar noutras línguas, noutros idiomas, que foi compreensível aos que ali estavam. E aí nós percebemos que isso foi um ato definitivamente intencional do Espírito Santo, que eles falassem naquelas línguas, magnificando ao Senhor, para que as outras nações que ali estavam pudessem entender nas suas línguas, mostrando que aquilo que aconteceu lá em Babel, no capítulo 11 de Gênesis, onde há a confusão das línguas, onde há o afastamento, a dispersão, o que acontece em Atos capítulo 2 vai mostrar que não. O evangelho que a igreja vai carregar, a mensagem que a igreja vai carregar,
é uma mensagem de unidade, de união, de fazê-los de todos os povos um povo só, que é a Igreja de Jesus Cristo. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer, não há judeu nem grego, né? O apóstolo Paulo falando sobre o que Cristo trouxe, quando fala a carta aos Efésios, o que Cristo trouxe rompeu as barreiras que haviam, pois haviam dois tipos de povos baseado no que vemos na Bíblia. Havia os judeus e os não-judeus. E Jesus vem para desfazer essa divisão que há neles. Então, dentre os judeus e dentre os gentios, agora existe um povo que é o povo de Deus, a Igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo traz, então, a ideia de que ele veio para glorificar a Cristo, capacitar a igreja para uma missão gloriosa, santificar a igreja através das suas ações, do seu ensino, do derramar pleno da sua ação poderosa, da capacitação de que o homem possa, através da palavra e do Espírito Santo, ser santificado, se santificar a cada dia e assim poder aguardar, estar preparado para a volta de Jesus. Você está no programa Palavras da Verdade, irmão Jair, tópico 3º. Nós vamos falar então sobre as características do Pentecostes bíblico e nós vamos ver aqui que o Pentecostes bíblico ele é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito Santo. O que nós podemos falar, irmão Jair, sobre essas características desse Pentecostes, irmão Jair? E também podemos dizer que é uma experiência específica, além de ser definida e contínua. Então, em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes, daqueles que vão fazer parte da igreja. Naquele dia, o Senhor Jesus Cristo, ele batiza quase 120 pessoas ali no Espírito Santo, pessoas que já tinham nascido de novo, já tinham sido regeneradas, já faziam parte de uma organização. Jesus tinha organizado os seus discípulos e eles estavam ali aguardando o que fazer. Essas pessoas já haviam sido limpas pela palavra, conforme registrado em João capítulo 15, versículo 3, na experiência de Pedro ali na passagem do lava-pés. E seus nomes estavam arrolados, escritos nos céus. E, portanto, Jesus determinou que esses discípulos esperassem. Nós vemos no capítulo 1, versículo de número 5, Jesus, estando com eles, ainda antes de subir aos céus, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouviste. Assim disse Jesus Cristo. Lembrar que a ascensão de Jesus Cristo foi no Monte das Oliveiras e foi vista, conforme registrada lá em 1 aos Coríntios, por mais de 500 pessoas. 1 Coríntios capítulo 15 e verso 6. Mais de 500 pessoas ali viram a Jesus Cristo subindo aos céus, viram Jesus ressuscitado 40 dias após a sua morte. Jesus permaneceu ali aparecendo e foram testemunhas oculares. Dessas 500 pessoas, 120 permaneceram. Então nós vemos ali que a primeira função, o primeiro passo para receber o Pentecostes, para o batismo no Espírito Santo, o primeiro passo é obedecer. Aqui Jesus determinou, e daquelas 500, 120 voltaram para Jerusalém e aguardaram a promessa. Mas eles não aguardaram de qualquer maneira ali a promessa de Jesus. Eles aguardaram em oração, porque Jesus disse: recebereis não muito além, muitos dias além daqui. Jesus vai dizer assim, não muito depois destes dias, Jesus fala no versículo de número 5. Então, a primeira condição para o Pentecostes é a obediência. Obediência naquilo em que?
na palavra de Deus, nas Escrituras, no que a Bíblia está dizendo. E o segundo passo, o que os discípulos fizeram para receber o batismo com o Espírito Santo? Eles não aguardaram fazendo churrasco, eles aguardaram em consagração, eles não aguardaram em outro, se distraindo, mas eles aguardaram a promessa em consagração, em oração. A palavra registra que eles permaneceram em oração. Aonde? Onde eles permaneceram em oração? A palavra de Deus registra que foi no cenáculo, que eles estavam reunidos. Como em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. União, comunhão, e eles estavam em oração. Quem estava lá? Os 11 apóstolos. Judas não estava presente, mas os 11 apóstolos. Quem mais estava com os apóstolos? Estavam lá com eles, aproximadamente mais 120 pessoas ali, que chega a esse número. E como eles oraram? Como eles estavam orando? Eles estavam orando constantemente, orando insistentemente, até vir a bênção, até vir a promessa. E aqui o ensinamento para nós, o entendimento da oração. A nossa oração, ela deve persistir, ela deve ser constante até que venha a resposta do céu sobre aquilo que nós estamos pedindo, daquilo que nós estamos colocando perante Deus. E aqui nós temos um ensinamento muito importante para nossas vidas. Nós precisamos, se na nossa vida nós olharmos para a educação e nós dependemos da educação que nós recebemos, nós vamos ser iguais aos nossos professores, iguais aos homens e às pessoas que estão nos ensinando. Se nós dependemos, irmão Alex, nessa caminhada, dependemos das finanças, nós vamos fazer aquilo que o dinheiro faz, capacita a fazer. Se nós dependemos de habilidades, nós seremos capazes de fazer aquilo que o talento nosso faz. Agora, se dependemos do homem, nós seremos capazes de realizar aquilo que a humanidade realiza. Mas se através da oração nós dependemos de Deus, nós conseguiremos fazer o que Deus é capaz de fazer, o que Ele pode fazer. Como é importante a gente depender de Deus. E nós vemos também um outro ensinamento que nós temos aqui, nessa experiência específica dos apóstolos, na descida do Espírito Santo, é que os apóstolos, eles dependeram da palavra de Deus. Eles dependeram exclusivamente na palavra de Deus, eles se respaldaram naquilo que Jesus disse através da sua palavra e no ministério deles também, tanto de Pedro quanto de Paulo, os apóstolos, eles nos mostram que eles seguiram as Escrituras. Paulo diz que toda a Escritura ela é apta para discernir, para ensinar, para corrigir todos nós. E Pedro também se utiliza da autoridade da Escritura e ele diz que nenhuma das profecias que contém na Escritura foi dada por homem algum, mas sim pelo Espírito Santo, que instrumentalizou homens para escrever. Então, nós vemos os apóstolos que são citados, que iniciam a obra do Senhor, que tiveram essa experiência específica, eles foram respaldados na obediência, na oração e também seguindo a palavra de Deus. E nós vemos que essa experiência foi uma experiência definida e contínua, porque o resultado dessa experiência que eles tiveram no Pentecostes foi ser cheio do Espírito Santo, com a evidência, um sinal exterior de falar em novas línguas. Em Atos 2 registra que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E nós vemos então que essa experiência também ela é contínua, porque o apóstolo Pedro, ele registra que esta promessa, em Atos capítulo
capítulo 2, versículo 39, vai dizer: porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, nós vemos que a promessa registrada aqui por Pedro, que a promessa do batismo com o Espírito Santo, após a reação dos irmãos, disseram: que faremos, irmão Pedro? E ele responde: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo. O arrependimento precede também a conversão, e também aqui o batismo com o Espírito Santo vem como uma sequência de experiências realizadas na nossa vida. E aqui Pedro registra então que essa experiência ela é definida no momento em que esse sinal ele é verificado por outras pessoas, o falar em novas línguas, uma evidência inicial do batismo do Espírito Santo é registrado em Atos, em mais no mínimo 5 vezes aqui no livro de Atos essa experiência. A experiência inicial em Atos 2, depois nós vamos ver na casa de Cornélio, em que Pedro vai estar pregando a palavra e recebem ali o batismo com o Espírito Santo e começam a falar em novas línguas. E nós vamos ver também em Atos 19, quando Paulo vai na igreja, na cidade de Éfeso, ele prega a palavra e eles recebem também o batismo no Espírito Santo e falam em novas línguas. Então a evidência do batismo no Espírito Santo registrado nas Escrituras é através do falar em novas línguas. Não é sentir uma grande alegria somente. É claro que quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela sente um regozijo, uma alegria, mas existe um sinal exterior. O sinal exterior é o falar em novas línguas. E, com isso, nós vemos que existe um padrão para o Pentecostes, padrão bíblico, um padrão bíblico para o batismo com o Espírito Santo. E eu faço essa aplicação, pergunto para você, pergunto e coloco: qual é o padrão? Vamos seguir o padrão das Escrituras, o que a Bíblia está dizendo, ou existem pessoas que seguem o que o líder está dizendo, o que o seu pregador predileto está dizendo, o que o seu cantor predileto, preferido está dizendo? O que vai ser seguido? Atos 2 mostra especificamente que eles começaram a falar em novas línguas. Estudando o livro de Atos, nós vamos ver que essa experiência ela é repetida por no mínimo mais 4 vezes. O que nós vamos seguir? As Escrituras? Ou o que o homem está dizendo, o que o líder espiritual está dizendo, o líder humano está dizendo, o cantor preferido, o pregador preferido, predileto? Nós vemos e entendemos que a palavra de Deus, as Escrituras, elas são guias, direção para o Pentecostes. Quando nós seguimos as Escrituras, nós estamos sendo guiados por Jesus Cristo. Quando nós seguimos o que está escrito, nós estamos seguindo a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, no tópico 3, chegando então ao final do nosso programa, mostrando aqui as características, então, do evento que aconteceu no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. E vemos ali claramente aquilo que envolveu esse evento foi algo que trouxe Cristo para o centro, fidelidade às Escrituras. O apóstolo Pedro, dedicado a explicar sobre Cristo, trouxe ousadia, trouxe sinais, trouxe maravilhas, trouxe também temor de Deus, pois as pessoas se compungiram no seu coração, temendo, elas queriam saber a respeito de como eles poderiam mudar a sua realidade, a sua vida. Vimos ali que a mensagem do Evangelho é sobre Cristo para todos os povos, pois a evidência das línguas que se foram ouvidas demonstrava a característica da universalidade do Evangelho de Jesus para atingir todas as nações, e mostra também que há uma continuidade. O Espírito Santo, em Atos, ele não se deteve aqui no capítulo 2, mas vai acontecer mais enchimentos, mais derramamento, e isso acontece até os dias de hoje. Quando nós olhamos as características do Pentecoste bíblico, nós vemos que esse Pentecostes,
esse poder do Espírito Santo gera numa igreja equilibrada, uma igreja cheia da palavra, cheia do Espírito Santo e também cheia de amor. Irmão Jair, o que nós podemos concluir sobre o tema que tratamos hoje, iniciando essa nova série sobre a igreja em Jerusalém, irmão Jair? Estudamos nessa lição que o Pentecostes marcou o início da era da igreja, da obra da igreja. Jesus Cristo, glorificado, exaltado ao destra do Pai, ele batiza os cristãos, os crentes, com o Espírito Santo, e da mesma forma que ele batizou lá em Atos 2, esse movimento contínuo, ele se estabelece ao longo da vida da igreja até a vinda do Senhor Jesus. E a palavra deixa clara que Deus deseja uma igreja capacitada, cheia de poder, cheia de força, dinamismo da pessoa do Espírito Santo para cumprir a missão, a principal missão da igreja, que é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas até a vinda de Jesus. Deus abençoe a tua vida e permaneça conosco nos próximos vídeos, nos próximos programas em que estaremos estudando esse livro glorioso, livro histórico, livro de Atos. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Vimos hoje aqui que o surgimento da igreja no cenário, na sua inauguração, no seu nascimento, aconteceu com o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. E vemos que o Pentecostes, o que aconteceu naquela data festiva dos judeus, que é o derramamento do Espírito Santo, não é algo saliente, um apêndice na história da igreja, mas ela é o DNA da igreja. A igreja, ela é e está sobre a orientação do Espírito Santo, sobre a direção do Espírito Santo, sendo guiada pelo Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo. As obras do Espírito Santo, elas são amplas. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também capacita o homem para fazer aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer. A igreja, como corpo de Cristo, ela dá continuidade ao que Cristo começou a fazer. Que Deus abençoe a sua vida, olhe para a sua igreja hoje e verifique se a sua igreja traz essas características da centralidade de Jesus Cristo, pois é isso que o Espírito Santo faz. Qualquer movimento sob o pretexto de ser do Espírito Santo, que não coloque Cristo e a sua palavra no centro, pode ser considerado um fogo estranho. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor Jesus.